Olá, bem-vindos ao canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Mais um programa Tema em Pauta. Hoje vamos receber Marcelo Chueire, gestor de projetos de sustentabilidade e nosso querido companheiro aqui do G68, para falar sobre transição energética. Olá, Marcelo, bem-vindo ao Tema em Pauta, aqui do G68. Nós que já somos companheiros há bastante tempo aqui do movimento e já falamos sobre vários assuntos, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre transição energética e dando uma visão diferenciada, um pouco mais elaborada, vamos dizer assim, sobre a questão dessa mudança, dessa necessidade de uma transição energética nos dias de hoje, principalmente face aos extremos climáticos, ao aquecimento global. Mas vamos começar com essa tua avaliação histórica, né, da história do desenvolvimento da energia, do uso de energias pelo mundo. É com você. Ok, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora o pessoal todo vai estar assistindo. Bom, a questão da transição energética é uma grande, mega tendência no mundo hoje, né? Se discute muito, tem várias posições, opiniões, mas o que está sendo feito está muito aquém das necessidades, né? Eu queria só apresentar de uma maneira mais recente, né, que os momentos em que existe uma mudança disruptiva da forma de criar e controlar a energia, há um boom de desenvolvimento econômico, de poder e inclusive poder militar, né? Não vou pegar é uma visão que vem desde lá atrás, na verdade, começa com o controle do fogo, né, que é exclusivo nosso, e aí tem uma série de etapas em que essa mudança o que é mais essencial e eficiente para produzir energia controlável acontece a cada momento. Vou pegar de 500 anos para cá, a primeira grande mudança disruptiva, depois de um bom tempo, foi o uso das caravelas, ou seja, de navios que poderiam atravessar o último obstáculo que o ser humano tinha no globo, né? Que eram os oceanos, né? Na verdade, as caravelas, na época, fizeram o papel da internet, né? Elas começaram a conectar o mundo e a verdadeira globalização começa com as caravelas, que é uma energia limpa, né? O uso de uma energia limpa, energia do vento, etc. Lógico, muito conhecimento agregado, né? Essa coisa do astrolábio, bússola, de todas as coisas, para o pessoal saber para onde estava indo. Mas isso criou uma era, né? Uma primeira era que vai trazer todo um domínio europeu por muitos séculos do mundo, né? Em que Portugal e Espanha dominam essa tecnologia, se arriscam nessas viagens e acabam até dividindo o mundo, né, no famoso Tratado de Tordesilhas, que todos nós fomos obrigados a aprender nos cursos de história, né? E o Tordesilhas, não sei se você lembra, era um meridiano inteiro, ou seja, eles já sabiam que o mundo era redondo, né? Apenas não podia dizer claramente por causa da Santa Mãe Igreja, né? Bom, enfim, isso criou pelo menos um século e meio de forte domínio em Portugal, Espanha. Espanha cresce mais, meio domina mais do que Portugal, mas enfim, estavam em todos os lugares, não só nas Américas, que elas dividiram inteira, né? Portugal e Espanha, como indo para o lado da Ásia, da África, etc. Bom, aí no século XVII existe uma nova mudança disruptiva do uso da energia, e essa talvez seja a mais forte de todas, né? Desde a questão do fogo, né? Que é a descoberta do motor a vapor, né? Ou seja, você tem um motor
que é movido pela queima de um combustível fóssil, na verdade, o carvão, mas que com isso cria duas coisas centrais, né? Que é a indústria, então, que nasce na Inglaterra e que começa a enriquecer a Inglaterra, e a questão do transporte em grande escala, movido em motores a vapor, né? Os grandes navios e os trens, né? E isso traz o grande ciclo do domínio da Inglaterra no mundo, muda completamente as relações de produção, tudo, etc. A questão da indústria, a questão da criação do operariado, enfim. Veja, isso vai do século XVII até o começo do século XX, é uma coisa gigantesca, cria uma grande hegemonia. Né? Por quê? Porque é uma fonte de poder econômico que se transforma em poder militar. Né? Então, é isso que criou. Então, são as duas hegemonias e até aí europeias. Né? Enfim, você tem quase 4 séculos aí de domínio a partir dos descobrimentos. Isso começa a moldar o mundo atual. Mas, na verdade, no século XX, há outra mudança disruptiva, que foi o petróleo, né? Que foi o grande ponto-chave que dominou o século XX. E o petróleo trouxe com ele a possibilidade de produzir 2 veículos que o motor a carvão não podia, que é o carro e o avião. Né? O motor a carvão ele é muito pesado para a necessidade do que ele precisa transportar. A eficiência energética do carvão é muito mais baixa do petróleo. E aí surge a questão do petróleo, traz o carro, o avião e domina grande parte da economia do século XX e transforma os Estados Unidos no país hegemônico do mundo, porque é ele que tinha petróleo, que desenvolveu a tecnologia do automóvel, do avião, etc. Enfim. E isso atravessa todo o século XX e, evidente, na hora que isso acontece, todo mundo começa a copiar. Né? Então, a União Soviética também investe pesado na indústria automobilística, no petróleo, tem muito petróleo também, como os Estados Unidos, etc. Né? E isso começa a se alastrar. No Brasil, o que acontece? Na década de 50, nós entramos nesse modelo que é típico do século XX, que eu chamo petróleo mais automóvel. O Getúlio primeiro cria a Petrobras, porque não tinha mais condição do país com a riqueza e o peso do petróleo no mundo, o consumo do petróleo crescente no Brasil, o Brasil não explorar petróleo, né? E tem toda uma luta nisso, importantíssima, né? Do petróleo é nosso, etc. E no mandato seguinte, no final da década de 50, o Juscelino traz a indústria automobilística. Né? Então, nós entramos nesse modelo, que é o modelo dos Estados Unidos, que deu certo no século XX, né? Que foi o petróleo mais automóvel. Só que com grandes diferenças. O petróleo é uma empresa estatal, a empresa mais forte do Brasil, ao longo de todas essas décadas vai se consolidando, vai crescendo tecnologicamente, tudo. E a indústria automobilística é totalmente esfrangalhada, né? Agora tem dezenas de marcas de indústrias aqui produzindo ou sendo importadas pelo Brasil, onde você não tem inclusive o desenvolvimento de uma tecnologia nacional. Né? Nós não conseguimos, né? Isso é importante para as questões de como é que a gente vai pensar daqui para frente. Né? Só para né, ilustrar um pouco e provocar um pouquinho, você fala da primeira da Revolução Industrial né, dos anos de 1700 e da metade do século XVIII, que acontece na Inglaterra, e obviamente a Inglaterra se transforma na liderança mundial, economicamente falando, e obviamente ligado também à questão de segurança, etc. e tal, e por um desenvolvimento industrial muito grande, muito forte, pelo próprio domínio da energia do carvão e do desenvolvimento de indústrias e maquinárias, etc. e tal, que isso foi permitido de fazer, né? Quer dizer, todo o conhecimento que vem em cima desse conhecimento e tecnologia que vem junto com isso. E, obviamente, a Europa se amplifica nisso com a Alemanha, com França, enfim, né? E vindo nessa cola, vamos dizer assim, né? Esse processo que começa com a globalização das caravelas
lá de 1500, ela continua se consolidando com um outro tipo de globalização, até unindo muito mais com uma industrialização e uma mecanização, né, dos processos de trabalho muito maior. Obviamente, você gera mais riquezas, etc. E tal, bom. Obviamente, no começo do século XX, você tem a questão do Fordismo, né, que a gente chama, a economia, né, são as grandes fábricas, a fábrica Ford, né, que o seu Ford que, né, cria essas fábricas que são, né, cada pedaço da fábrica faz um pedaço do carro, né, e no final sai o carro inteiro. Ele é tão bem ilustrado por Charlie Chaplin em tempos modernos, né? É tão bonito esse filme que sempre me fez lembrar, né? Quem não viu, veja, porque resume bem essa coisa. E você tem na Europa, desde o começo do século XX, o problema de revoluções e guerras, né? Que por mais e os Estados Unidos, a guerra não foi dentro dos Estados Unidos, podendo os Estados Unidos obviamente aliado da guerra, né? Tanto da Primeira como na Segunda Guerra Mundial, aliados à Europa, principalmente na Segunda Guerra Mundial contra Hitler, quer dizer, que poderam desenvolver essa indústria bélica americana fortemente no seu território, pelo fato do território dela estar liberado de guerra, enquanto a Europa estava sendo destruída. A gente pode dizer isso. Então, você tem uma indústria bélica, principalmente com as bombas, né, com a energia atômica, que aí eu acho que você podia entrar um pouco nessa questão da questão da energia atômica, que é desenvolvida nessa época, e a questão de, obviamente, das bombas poderem cruzar o oceano através do avião, e que você colocou muito bem, que só o petróleo, que com carvão o avião não levanta pouso, não levanta voo. Eu já entrei na energia atômica, assim, para poder cair na... Não, mas antes disso, só queria colocar uma questão, a questão da indústria da aviação, né? A indústria aeronáutica. O Brasil não tem uma indústria automobilística, mas tem a terceira indústria aeronáutica do mundo, né? E aí é um outro ponto que acho que é importante a gente pontuar para o momento atual. Por quê? Porque tinha pesquisa, né? Tinha o Centro de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, etc., né? Quer dizer, onde há pesquisa, há uma possibilidade de uma mudança e acelerar todas essas mudanças. Mas, enfim, a questão é a seguinte: esse padrão de enriquecimento, etc., ele, de novo, ele aparece nessa questão do petróleo, né? E só para lembrar, né, os Estados Unidos até 1936 era a 10ª Força Armada do mundo. Eles cresceram pela indústria primeiro e pelo petróleo, né? Na hora que surge a própria questão da Segunda Guerra, puxa os Estados Unidos para a questão da indústria armamentista, que o Roosevelt era totalmente contra, mas aí ou era isso ou o Japão e a Alemanha dominavam o mundo. Mas, enfim, eu estou dizendo que essa transição que domina todo o século XX e continua, né? E aí é uma questão, aí vamos voltar para trás depois, que o Brasil até hoje, a meu ver, na questão industrial, ela continua com esse modelo. E esse é o grande problema do baixo desenvolvimento recente do Brasil, né? Mas, enfim, voltando à questão da energia nuclear, realmente foi também uma mudança disruptiva, né? Mas ela acaba tendo pouco impacto na economia em geral. Ela, na verdade, tem um grande impacto no poder militar, que se concentrou demais em 2 países, né? Que é os Estados Unidos e a antiga União Soviética, agora a Rússia, né? Enfim, ela aparece mais como um apocalipse possível aí da raça humana, mas ela tem pouco impacto. As usinas nucleares teve uma época que avançaram mais, depois começaram a reduzir. É uma encrenca a usina nuclear, né? Enfim, ela acabou criando um monstrengo que ameaça o fim da humanidade, essa energia. Mas aí o que acontece, né? No final do século XX acontecem 2 coisas importantes de mudança econômica, né? Primeiro, tem outro eixo onde existem essas mudanças
disruptivas, que é a questão da transmissão da informação, do conhecimento, né? Que aí também o século XX tinha tido uma grande mudança, né? Ele trouxe a questão da comunicação à distância, né? Telégrafo, depois telefone, depois rádio, depois TV, enfim, a questão da comunicação. Mas isso acompanhou um pouco esse ciclo do petróleo e do carro. Mas na década de 80, 90, a partir da internet, que é uma nova forma de fazer essa questão da comunicação e da produção da informação, e ela acontece de novo nos Estados Unidos. Então, ele engata, além do ciclo anterior, ele engata essa nova revolução, que hoje se espalhou pelo mundo, evidentemente, né? Então, a China entrou pesado nisso, né? O Japão, a Europa nem tanto, etc. Né? E nós estamos aí na discussão da inteligência artificial. Mas o que é importante para o Brasil? O Brasil, nessa questão, pensar a inteligência artificial, etc., nós estamos muito atrás. Mas uma outra questão, que é criar uma nova forma, um novo ciclo na humanidade, onde vai ter outras fontes de energia limpas que sejam mais eficientes que o petróleo. Esse é o grande desafio, né? Enquanto você não baratear a produção, a transmissão dessa energia limpa, nas suas várias formas que a gente conhece, né? Que tem desde a eólica, solar, tem também a de ondas do mar, enfim, além da hidráulica, né? Que existe em grande quantidade no Brasil, etc. Mas essas formas todas, por que elas continuam bem menores do que o petróleo? Porque o petróleo é mais eficiente em termos do seu custo, né? Então, eu acho que esse é um grande dilema hoje, porque se não intervir na questão do petróleo, não tem saída. O aquecimento vai disparar. Aí não é 2, é 3, é 4, é 5. Nós podemos ter um século desastroso realmente pela frente. Então, lógico, reforçando todas as visões, inclusive de outros colegas como Jean-Marc, né, Marijane, etc. Por exemplo, trazendo para a realidade hoje do Brasil, o Brasil colocar a questão da exploração de petróleo na margem equatorial é uma coisa totalmente contrária ao Brasil aspirar a ter protagonismo na questão da transição energética para energia limpa, né? Mas por que isso acontece? Por que é uma coisa meio bipolar do Brasil isso, né? O Brasil quer e pode liderar a transição energética limpa, mas ele também não consegue fugir do petróleo. Porque a principal empresa dele, a Petrobras, é para petróleo. Está no nome, Petrobras. Está, né? No nome dela, né? Enquanto a Petrobras tiver esse perfil, o Brasil não consegue ser um protagonista realmente global, né? O que eu estou propondo, na verdade, ao contrário do que foi a ascensão aí da Península Ibérica, da Inglaterra e dos Estados Unidos, eu proponho que o Brasil lidere, mas também dentro de uma nova visão de mundo, né? De igualdade social, democracia, blá, 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 né? Não é para virar uma outra potência, mas o Brasil pode virar uma potência energética numa outra escala. Qual que é a tese? A Petrobras tem que ser uma empresa híbrida, uma empresa dupla. Metade é petróleo, metade e com o mesmo peso, o mesmo recurso, o mesmo investimento. É algo... Porque hoje tem lá um departamentozinho na Petrobras que deve responder por 5% do que a Petrobras faz. Mas aí, o estatuto e a natureza da Petrobras a obriga a buscar petróleo. Quem são os investidores, acionistas da Petrobras? Todos querem mais petróleo, porque querem ganhar mais, né? Quanto mais ela produzir. Se não mudar essa lógica na própria estrutura do que é a Petrobras, né? Eu não estou propondo criar uma outra empresa de energia limpa, porque aí seria duas empresas concorrendo. É que ela mesma se divida, né? Ou em duas subsidiárias, etc., com o mesmo peso, com o mesmo orçamento, etc., e que uma parte importante dos dividendos, e, na verdade, metade dos dividendos que vai vir tanto do petróleo quanto da energia limpa, seja dividida entre as duas. Como, no primeiro momento, tem muito mais dividendo do petróleo, aí você obrigaria que uma parte importante dos dividendos fosse para a transição energética, né? E aí, para fazer o quê? O que é essa subsidiária, essa
essa outra, né? E eu até tenho um propósito de a gente mudar o nome da Petrobras para Enerbras, Energiabras, sei lá, uma outra coisa, né? Quer dizer, marcar para o mundo, nós mudamos, né? É uma outra empresa que nós estamos criando, e isso, evidentemente, iria atrair os investidores, os acionistas que querem investir em energia verde, né? Tem uma coisa que, não sei se todo mundo percebe, que para mim é uma contradição em termos. Por que o Elon Musk é o cara mais rico do mundo hoje? Porque ele apostou na transição energética. Quando ele criou a Tesla, ele apostou na transição energética. Isso atraiu um quinqualhão de investimento na Tesla. A Tesla hoje produz 1% dos carros do mundo, só 1%. A Toyota produz 10%. Né? Só que o valor de mercado da Tesla é 10 vezes maior que a Toyota. Ou seja, para cada carro que a Tesla produz, é 100 vezes o valor de mercado de um veículo que a Toyota produz. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso prova que se você criar um ambiente, uma empresa que tenha essa vocação de se transformar um líder global na transição energética, vai se atrair muito capital, muitos investidores que são diferentes daqueles que hoje investem na Petrobras, que são quem? Aqueles que querem ganhar dinheiro com o petróleo, né? Como a Petrobras sozinha é mais de 10% do PIB do Brasil, o setor que ela hegemoniza, né, todo o setor petróleo e gás é para quase 13% do PIB, só ele, né? É uma coisa enorme. Então, para intervir nisso e para esses dividendos que ficam com o lado da empresa, subsidiário da empresa de energia limpa, onde eu investiria? Primeiro, pesquisa. Investir maciçamente com as nossas universidades, como a Petrobras fez com a Federal do Rio de Janeiro para buscar alternativa tecnológica para o pré-sal, que era explorar 7 metros de profundidade, e em 2 anos tinha desenvolvido a tecnologia dos 7 mil metros, né? Que permitiu o Brasil crescer muito a produção de petróleo. Se você fizer um investimento nas universidades, onde muitas delas já têm programas, pesquisadores, departamentos, etc., voltados à energia limpa, você poderia acelerar um ciclo de inovações, de baratear a energia limpa, né? Isso poderia atrair muitos cientistas brasileiros, profissionais brasileiros que foram para o exterior para voltar para o Brasil e até atrair cérebros de outros países que nos seus próprios países não vão ter um ambiente tão bom, né? Enfim, Tem uma questão, você está falando tem uma questão da questão do petróleo a ser explorado na foz do Amazonas, que foi, né, uma das discussões das conversas que aqui o programa teve, tanto com a Marijane Lisboa quanto com o Jean-Marc Van der Weide, que o tempo que se levaria para que esse petróleo entrasse no mercado, porque vai um pouco de encontro com o que você está falando, porque o tempo que se levaria para explorar esse petróleo, para ele sair das profundezas e entrar no mercado, é um tempo tão grande que nós estamos vivendo um aquecimento global acelerado. E que se fizesse o mesmo investimento que vai se fazer, ou que se pretende fazer para essa exploração em energia limpa, sustentável, ou em projetos políticos, né, de economia verde, isso daí talvez tivesse mais resultado política e economicamente. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Esses resultados serão objetivos muito mais rápido. Por que a Petrobras está pensando em margem territorial? Porque ela descobriu nas continhas dele que daqui a 10 anos as reservas vão começar a cair. 10 anos. Que é esse ciclo que você está falando. Só que, lógico, a Petrobras, sendo o que ela tem que ter um pensamento estratégico do setor dela.
E eu insisto, enquanto ela for uma empresa de petróleo, essencialmente, ela vai pensar assim e vai entrar em choque com essa vocação do Brasil de liderar a transição energética. Então, ou a maneira do Brasil fazer a transição, liderar a transição, passa pela Petrobras ser uma líder da transição, porque se acontecer com a Petrobras, o mesmo que aconteceu com a Tesla, eu estou fazendo uma analogia, ela pode se transformar numa das empresas trilionárias do mundo. Hoje o valor do mercado dela é 200 bilhões de dólares. Né? A da Arábia Saudita é 2 trilhões de dólares, 10 vezes mais. Mas o da Arábia Saudita jamais vai fazer, a empresa estatal deles vai fazer o que nós podemos fazer. Mas nós podemos fazer. Porque as nossas fontes de energia renovável, o país, o tamanho do país, da população, etc., tem muito mais essa condição de centralizar. Dentro do Brasil, politicamente falando, porque isso é uma decisão política, inclusive. Né? O Brasil vai sediar a COP30 no Pará, ali pertinho da onde estão querendo explorar petróleo, por sinal. E aí, assim, é um pouco difícil quando você faz uma campanha inteira para o chamado mercado de carbono, para os países pagarem pela floresta amazônica, né, pelo pulmão do mundo e tal, e ao mesmo tempo destruir esse pulmão e ao mesmo tempo querer ter a possibilidade de poluição da foz do rio Amazonas. É uma coisa um pouco... você não acha que, politicamente falando, e economicamente você já colocou, é isso. A Petrobras pode se tornar a grande empresa mundial na questão da energia. A energia. A essência dela é energia. Se não tiver um pulso político forte para resolver isso, fica uma coisa meio bipolar, né? Sim, mas, de toda maneira, é o seguinte, até hoje, esse tipo de tese eu tinha colocado em conversas individuais. Eu estou colocando aqui numa gravação e tudo, porque eu gostaria de expandir isso e abrir debate sobre isso, porque não vejo ninguém colocando exatamente essa visão, né? Se não mexer na Petrobras, porque a pessoa fica preocupada, a Petrobras pode desnacionalizar, etc. Concordo, a Petrobras é essencial para o Brasil, mas isso é deixá-la nessa situação achatada que ela está, que ela não consegue sair disso e, ao mesmo tempo, precisa virar cada vez mais produtora de petróleo. Ela precisa romper essas amarras, mudando a natureza da empresa, do estatuto da empresa. O nome da empresa, inclusive, seria importante, né, para fazer essa transição clara para o mundo, né? E a gente sabe como as marcas, né, são importantes. A Tesla, a partir de um certo momento, virou a marca do futuro da transição energética, né? E o dono dela agora está lá trabalhando contra a transição, né? São as loucuras, né, que a gente está vendo nas lideranças. Uma das páginas da internet da Petrobras, né, que é quando se fala em transição, você bota lá o site da Petrobras e joga na área de transição energética, tem um texto que é absurdo, que é assim, meio complexo, né? Porque ele coloca assim: energia em transformação. Nossa meta é neutralizar as nossas emissões de carbono para liderar a transição energética justa. E essa jornada começou pelo petróleo. O que você diz sobre isso? Está escrito no site da Petrobras, não sou eu que estou falando, tá? Bom, mas essa discussão franca que a gente precisa abrir. Quem fica defendendo margem equatorial, etc., é uma loucura. Está tendo uma visão, estou dizendo, continua aquela visão do século XX, do petróleo, mais automóvel, mais avião, não sei o que lá. Joga nisso o futuro e a marca, a vocação do país. A vocação do país é muito mais ampla que isso. A vocação mais estratégica do país é liderar a transição energética. E isso mudaria completamente o ciclo de desenvolvimento do Brasil, né? Porque na hora que você começa a investir pesado nisso, você vai estimular toda uma indústria voltada a essa
transição energética, né? Desde peças de veículos que só possam ser usados com energia limpa, né? Desde as pás para energia eólica, as placas, o novo tipo de placa, talvez com pesquisas você pode ter muito mais eficiência das placas de energia fotovoltaica, né? De tal maneira a baratear, diminuir o espaço que você tem, né? Pelo que eu conheço dos municípios, conheço muito o estado de São Paulo, pelo menos metade dos municípios do Brasil poderiam criar uma mini usina de energia fotovoltaica, eólica, etc. E a Petrobras, e essa nova empresa, né, essa Energia Brasa aí, poderia estar investindo junto com os municípios para fazer isso. Então, muda o caráter da empresa. Hoje, a Petrobras não pode fazer isso que eu estou falando. Ela não pode fazer uma parceria com o município, ou com 1.000 municípios, 2.000 municípios, para eles produzirem fontes locais. E a fonte local, eu sou engenheiro elétrico, entendo bem disso, um dos maiores problemas da energia é a transmissão. Se você produz no local e usa no local, você barateia demais, porque você não está precisando fazer uma transmissão em grande escala, né? A transmissão de energia de Itaipu, por exemplo, a grande parte do Brasil, você imagina o que é isso, esses linhões, etc. Então, investimento pesado, uma manutenção pesada, tudo isso. Então, também pensar nos pequenos projetos de geração. Essa nova empresa poderia ser, como o Estado brasileiro, o Caixa do Brasil, não tem dinheiro com toda essa pressão fiscal para fazer esses investimentos, tanto em pesquisa, quanto de obras e de geração de pequenas fontes de energia, etc., essa nova empresa poderia fazer isso. Seria uma mudança, isso leva a uma mudança disruptiva no Brasil. E o Brasil não só se alavancaria como realmente o líder mundial da transição energética, né? Mas também, ao mesmo tempo, teria um surto de desenvolvimento muito maior, porque aí você ativaria não só na questão do conhecimento, mas também de obras, de empresas, empregos, etc., que você criaria, né? E pesquisas, né? Nas universidades, etc., para valer, né? Porque essa transição que está se fazendo é meia boca. No mundo todo e no Brasil, teve momentos terríveis, né? Com Bolsonaro, etc., mas como ela não foca nessa questão macro que eu estou colocando, ela não consegue dar o salto. Essa que é a realidade. As transições energéticas do mundo, como você pontuou no começo dessa conversa, elas foram se dando gradualmente. Obviamente, nós chegamos a um ponto um pouco diferente, porque a gente chega que a gente está chegando, talvez, num ponto de não retorno da questão do aquecimento global. Além de brigar com a questão econômica, né, de uma empresa do tamanho da Petrobras, a gente lida, como você citou o Bolsonaro, com a questão do negacionismo, né? O próprio Estados Unidos, né, com o Trump, tem esse negacionismo que a Terra não está aquecendo, sendo que no ano passado a meta de 1,5 grau de aquecimento já foi atingido, que é aquilo que os cientistas achavam que só ia acontecer em 2030. Agora a gente tem que evitar que chegue a 2. E a gente só vê catástrofes em cima de catástrofes ambientais no mundo inteiro. O que está faltando, talvez, né, para as pessoas entenderem que a transição energética ela já deveria ter sido, teria que estar intensificada no mundo inteiro, e no Brasil principalmente, porque tem potencial para isso, mas o que está faltando para que as pessoas assim, ou faz isso, que já, né, ou acelera o passo, ou acabou, né? Então, tem que se pensar em mudanças fortes, não tão graduais, disruptivas, como eu estou falando. Porque o clima já entrou numa transição disruptiva. Então, nós já estamos atrás nessa luta. Nós perdemos pontos nesses últimos anos, né?
E você imagina, né, agora com o Trump, né? Se os Estados Unidos, com o Biden, que bem ou mal, fora todos os erros dele, não é questão de elogiar o Biden, mas ele fez o maior programa de investimento estatal em transição energética do mundo, que agora está sendo todo destruído. Então, você imagina com essa visão, né, da era da Revolução Industrial, provavelmente, que o Trump traz. Né? É a visão mais antes da Revolução Francesa, uma coisa assim grotesca, antes do fim da monarquia, etc. Né? Eu acho, inclusive, que ele quer ser um monarca, né? Ele quer ser rei, né? E anexar vários países do lado. Mas, enfim, isso tudo é uma dificuldade, mas também cria para o Brasil uma oportunidade, desde que o Brasil faça mudanças fortes, mudanças revolucionárias. O que eu estou propondo é uma mudança revolucionária na Petrobras, no papel da Petrobras e como o governo brasileiro encara e leva a política para isso. Porque a pressão hoje do governo brasileiro é para explorar a margem equatorial, infelizmente. Né? Um governo que muitos de nós apoiamos, votamos, etc., está indo contra. Né? Mas por quê? Porque ele não tem alternativa. E essa alternativa tem que ser pensada numa mudança da Petrobras. O governo não tem dinheiro sobrando em caixa para fazer esses investimentos todos. Isso tem que se resolver através da nossa maior empresa. Né? Enfim, para o Brasil liderar a transição energética e a Petrobras precisa fazer a transição energética dela, para ela também se manter como uma empresa de alto peso daqui a 20, 30, 40 anos. Né? Dando esse passo, essa empresa, né, que nasceria da Petrobras teria uma longa vida e uma contribuição tremenda para a humanidade. Bom, esse é um debate bastante amplo, bastante complexo, mas eu acho que tem aí uma ideia bastante clara e eu convido a todos de comentarem, curtirem, compartilharem e a gente tentar fazer um grande debate sobre essa questão. E quanto mais a gente se envolve com um tema, né, mais a gente pode ter força se unindo para poder pressionar, inclusive, governos e para poder, né, ter uma política ambiental um pouco mais séria, né, para o bem da humanidade e do planeta. Bom, Marcela, eu te agradeço muitíssimo. Vamos voltar a conversar certamente, porque esse assunto não se esgota. Né? Eu agradeço bastante a sua participação aqui no Tema em Pauta. Vamos debater, vamos polemizar construtivamente, né? Pensando, argumentando, né? Em cima da realidade, não de vãs filosofias ou ideologias. É isso. Obrigado.